Eu vou, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Então, como eu havia prometido, a gente vai falar sobre uma pequena revisão do que é princípios contábeis. Talvez vocês tenham tido isso com outro professor, mas é fundamental, porque em vários momentos da minha disciplina eu falei sobre esses princípios contábeis e vocês pediram na aula passada, né, sobre isso. Então, o que são princípios contábeis? Então, nós somos regidos pelo Conselho Federal de Contabilidade, os contadores, né? E vocês, como futuros contadores, também o serão, e pelo Conselho Regional de Contabilidade. Mas nós seguimos também a lei, que é a lei das sociedades por ações, e a que, na verdade, alterou essa lei, a 11.638. E também os princípios contábeis geralmente aceitos, ou como queiram, os princípios contábeis. Aqui eu fiz uma seleção dos mais importantes. Tem várias outras vertentes aí, vocês vão ver, mas o que a gente fala muito nas nossas aulas, eu elenquei aqui. Então, primeiro, o que é o conceito do princípio contábil? Então, os princípios da contabilidade são um conjunto de normas que representam a essência e a doutrina e a teoria da ciência, que é a contabilidade. Então, eles regem o exercício da profissão, e o respeito a eles é uma condição aqui de legitimidade, segundo as normas brasileiras de contabilidade. Se por acaso você não seguir esses princípios, o teu balanço não é válido, tá? Então aqui a gente vai explicar e vai dar alguns exemplos do que são esses princípios. Né? Eu elenquei aqui os 6 principais: princípio da entidade, princípio da continuidade, da oportunidade, do valor histórico, o princípio da competência e o princípio da prudência. Então, o primeiro deles, que eu acho que a maioria das pequenas e médias empresas infringe, é o princípio da entidade. Aqui ele diz o seguinte, que a figura do dono nunca pode ser confundida com a figura da entidade empresa jurídica. Então, não se pode confundir uma coisa com a outra. Lembra o que a CEO da Marisa falava? São caixinhas diferentes. Quando você mistura essas duas contabilidades, automaticamente nenhuma contabilidade passa a ser válida. Nem da pessoa física, muito menos da pessoa jurídica. Então, o patrimônio é o objeto da contabilidade. Então, o patrimônio pertence à entidade, mas a recíproca não é verdadeira. O patrimônio dos seus proprietários não se confunde com o da entidade e vice-versa. Então, esse é o princípio da entidade. Então, tem que separar as duas coisas. O dono da entidade empresa. Não pode ser misturado, nem misturar conta corrente, nem usar serviços que são pagos pela entidade como pessoa física. Misturou essas duas contabilidades e você está fazendo a contabilidade de forma incorreta. Outro princípio é o princípio da continuidade. O prazo da empresa, prazo de duração da empresa deve ser considerado no seu registro, nos seus registros dos seus fatos. Então, a entidade, ela é um organismo vivo, que irá operar aí por um período de tempo indeterminado. A não ser que fortes indícios mostrem o contrário. Então, tem situações onde que a empresa está passando por uma situação muito difícil, está pré-falimentar. Contadores, na hora de elaborar os balanços, têm que colocar em notas explicativas de que a situação de continuidade da empresa está sendo prejudicada por isso. Então, não obstante a continuidade ou não da entidade, deve ser considerada quando das classificações e avaliações das mutações patrimoniais. Aqui o deve ser considerada, deve ser mencionado em balanço. É óbvio que aqui, a gente fala aqui, operar um período indeterminado, mas tem algumas empresas que são criadas para operar em um período determinado. Então, respeitando inclusive isso. Então, quando nós falamos na última aula sobre depreciação, né, eu até mencionei esse efeito do princípio da continuidade. Por quê? Porque a depreciação ajuda a empresa a dar a essa continuidade à organização, porque ela revela quanto que os seus bens tiveram de depreciação, gastaram, e dá uma noção bem clara de como eu tenho que repô-los. Então, por isso que esse princípio da continuidade está ligado com a de depreciação. Outro princípio é o que a gente chama de oportunidade. Então, todo fato deve ser registrado, deve ser contabilizado de imediato, desde que ele seja estimável, tenha valor, mesmo apenas na hipótese de uma razoável certeza da sua ocorrência. Então, pode acontecer isso? Eu tenho que registrar. Tenho valores? Tenho que ter valores.
Então, um exemplo que eu sempre uso é o que aconteceu, eu acho que foi com uma empresa multinacional que tinha uma subsidiária aqui no Brasil. Acho que foi a Parmalat. Teve uma época a Parmalat passou por dificuldade, ela tinha uma subsidiária aqui. Lá na Itália, ela quebrou. Então, todo mundo que tinha ações dessa empresa aqui no Brasil, não adiantava ficar esperando todo o desenrolar da falência da empresa lá fora. O que tinha que ser feito? Era oportuno reconhecer que aquilo vai refletir nas suas demonstrações? Sim. Inclusive, esse princípio está muito ligado com o da prudência, a gente vai ver lá na frente. Mas é oportuno? Já é estimável? Eu tenho uma razoável certeza que isso vai ter reflexo? Não, reconheço que todo aquele investimento que eu tenho lá, guardado no meu permanente, e agora que é conhecido de realizável, não exigível, né? Não exigível, não. Não circulante, eu tenho que reconhecer que aquele investimento que está no não circulante perdeu valor, tá? Então, eu tenho que registrar, é oportuno eu registrar esse evento. Então, todos aqueles eventos que são estimáveis e que podem acontecer, eu tenho que registrar. Princípio do valor histórico, os fatos devem ser registrados pelo seu valor histórico e assim permanecer registrado, salvo quando decompostos ou agregados em outros elementos patrimoniais. Veja que aqui eles estão até destacados. Decompostos, que é a depreciação. Então, existe uma exceção em relação ao valor histórico. Vocês podem ver que na nossa aula passada, nós dissemos o seguinte, que os bens, eles perdem valor por causa da depreciação. Aqui está dizendo que eles são registrados pelo seu valor original e tem uma exceção de serem decompostos por causa da depreciação. Então, depreciação, exaustão e amortização é uma exceção do valor histórico. Os demais têm que ser colocados pelo valor histórico. Ou agregado a outros elementos patrimoniais. Aqui, decomposto que perdeu valor, e agregado que ele somou o valor. No caso, por exemplo, de uma indústria, você tem matéria-prima, mão de obra, somando tudo isso, tem um produto final. Então, aqueles produtos que estão totalmente isolados têm um preço, quando eles são agregados, que é o caso aqui, ou são transformados em um produto final, eles ganham outro valor. Daí é uma exceção do valor histórico. Mas, nas demais situações, o valor histórico deve ser permanecido. Então, os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos seus valores originais das transações comuns do exterior, expresso a valor presente na moeda do país. Mas professor, eu vou publicar tudo em dólar. Não vale. Tem que ser, a não ser que você queira publicar um manual report depois de você ter publicado tudo em português, que é um relatório todo feito em inglês que é enviado para investidores estrangeiros. Perfeito, mas primeiro você tem que publicar tudo em moeda nacional e tudo em português também, né? Outro princípio é o princípio da competência. Então, as despesas e as receitas devem ser reconhecidas dentro do exercício a que se refere. Então, é aquilo que a gente viu lá na DRE. As receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorreram, sempre simultaneamente, quando se correlacionam, independente do recebimento ou do pagamento. Tá? Então, vendeu a prazo, eu registro. Vendeu à vista, eu registro. Então, a receita é considerada quando do momento da venda ou da prestação de serviço, independente do que a gente chama de resultado financeiro. A despesa é considerada efetivada, aqui tanto vale para a despesa como para a receita, né? A gente está falando na receita, mas vale para a despesa também. É considerada efetivada quando do reconhecimento de uma obrigação a pagar relativo ao exercício, independente da sua saída efetiva de caixa. Aqui, a gente até fez exercícios da provisão. A provisão é um exemplo disso aqui, ó. Então, eu tenho que considerar a despesa independente de sair. Então, a provisão é um exemplo dessa situação também. O princípio da competência leva em consideração o fato gerador, não só da receita, como da despesa, independente do efeito financeiro, que é a saída de caixa ou não. Então, no regime de competência, eu tenho que considerar o evento econômico, valores contabilizados conforme ocorre, o fato gerador. A gente sempre tem que levar em consideração, independente do efeito caixa, que é o evento financeiro. As receitas são contabilizadas quando for gerada, independente do seu recebimento financeiro, e as despesas também são contabilizadas quando for consumida, independente do seu pagamento. Já no regime de caixa,
eu considero apenas o evento financeiro. Valores contabilizados quando a entrada e saída de dinheiro do caixa. Então, na contabilidade, não aceitem balanços feitos pelo regime de caixa, tá? Sempre pelo regime de competência. No caso do regime de caixa também, receita e despesa são contabilizadas pelo seu encaixe ou desencaixe, ou entrada ou saída do caixa. Princípio da prudência. Na dúvida, os ativos devem ser reconhecidos ao menor valor e os passivos ao maior valor. No caso do ativo, eu vou ter que reconhecer, quando eu desconfio de que eu vou perder valor, eu vou ter que conhecer uma provisão para desvalorização. O exemplo que a gente viu lá da Parmalat é um deles, tá? Quando eu compro ações de uma outra empresa, reconheço que vou ter perda, é oportuno, então eu tenho que usar o princípio da oportunidade, e também tenho que reconhecer uma desvalorização. Aquele valor que lá, sei lá, tinha 100 mil reais aplicado na Parmalat brasileira, mas a italiana quebrou. Será que vai acontecer comigo? Então é oportuno reconhecer, porque eu já sei que quebrou a italiana, e também eu tenho que fazer uma provisão de igual valor. Quanto que eu vou perder? Praticamente tudo. Quando quebra uma empresa, a gente perde tudo. Então o valor que está lá tem que colocar 100 mil de provisão para desvalorização. Aqui eu estou falando de caso de ativos. E no caso do passivo, eu tenho provisão para contingência. O exemplo até a gente já citou quando falamos sobre provisões, né? Mas principalmente no caso de provisões trabalhistas, quando está se discutindo uma briga trabalhista entre o funcionário e uma empresa. Então, eu acho que eu dei esse exemplo, mas só para vocês lembrarem. Quando eu tenho uma briga trabalhista, o funcionário foi demitido, entrou com processo contra a empresa, que é R$1 milhão, a empresa consulta seus advogados, que é 500 mil. O que eu contabilizo? Né? São dois valores válidos. Não, vou contabilizar 500 como provisão trabalhista e 500 como provisão para contingência. Se por acaso acontecer, eu vou ter que contabilizar 1 milhão de qualquer forma, sempre o maior. Então, nesse princípio da prudência, ele diz o seguinte, que o princípio da prudência determina a adoção do menor valor para componentes do ativo e do maior valor para componentes do passivo. Sempre que se apresentarem aí duas alternativas igualmente válidas. Então, para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio líquido. Então, sempre no caso de ativos, eu vou escolher o menor valor, e no caso de passivos, o maior valor. Quando ocorrerem essa situação de ter dois valores válidos. Então, isso aqui é uma pequena revisão do que você já cobrou. Ficou alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? É muito importante isso aqui. Percebam que isso aqui é uma espécie de uma espinha dorsal da contabilidade. É importante que vocês entendam muito bem esses conceitos aqui. Porque isso aqui também, quando vocês avançarem aí a pegar balanços de SAs, eles vão remeter a esses princípios, tá? Principalmente empresas que estão quebrando, falam do princípio da continuidade, ou então até da própria contabilização de algum item, quando há divergência entre processo tributário e processo contábil. Daí eles podem puxar por algum desses aqui, principalmente da prudência, eles utilizam. Alguma dúvida? Perguntas? Isso aqui já está, inclusive até já coloquei dentro do portal hoje, tá? Agreguei isso aqui porque eu lembrei que vocês solicitaram na nossa última aula. Estão me ouvindo? Estamos em 5 na sala, né? Carla, Deise, Isabelle, Matheus, alguma dúvida sobre esse tema? Tudo, professor. Para mim. Até aqui não, professor. Tranquilo. Tranquilo, Carla? Tranquilo, professor. Tá bom. Isabelle, é a Isabelle que está aí? Tranquilo. Podemos passar então para outro item? Hoje nós vamos falar sobre método de avaliação de estoques. Tá? Método de avaliação de estoques. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não? Sim ou não? Matheus, Isabelle, Deise, Carla. PEPS, WEPS, LIFO, FIFO. Já ouviram falar desses termos? Não. Pessoal, estão me escutando? Podemos começar então. Primeiro, por que temos que controlar os estoques? Então aqui eu vou mostrar por que é necessário. É óbvio que a gente vai mostrar aqui uma forma
visual para vocês verem como é que isso é feito dentro da contabilidade, usando fichas de estoques, mas normalmente isso aí é feito sistemicamente, tá? E aqui tem os motivos pelo qual eu preciso ter esse controle eficiente do estoque. Vocês viram, principalmente nas nossas aulas de contabilização, que tem um efeito muito grande dos estoques quando se fala em custo. Então, o controle dos estoques vão afetar muito os custos. Então, uma das principais vantagens aqui do controle de estoque é evitar perda, desvios, roubo e expiração de prazo de validade, né? Então, o controle desses estoques, você acaba tendo que vender alguns produtos, aqueles que estão vencendo, então a necessidade de fazer promoções e tudo mais. Então, o controle de estoques funciona para isso. Conhecer a necessidade de reposição, identificar os produtos que estão sem giro, compreender a influência do estoque nos custos dos produtos, aqui vocês vão entender isso. Gerir aí a demanda por capital de giro, o que eu preciso de dinheiro para estar comprando estoques para poder vender, e repassar a informação dos pedidos para a área de compras. Então, o controle de estoques aqui, dentre outras vantagens, ele é muito importante por conta disso aí, tá bom? Eu pulei aqui os objetivos da nossa aula de hoje, tá? A gente vai falar sobre essas vantagens, a gente acabou de falar. Os tipos de sistemas de inventários, métodos de avaliação de estoques e diferença desses métodos. Oi, Matheus. Não era pra gente estar vendo os slides, alguma coisa assim? Não está passando o slide aí? Não, não tô vendo o slide. Então, deixa eu voltar aqui para vocês, porque possivelmente... Vamos lá. Agora tá aparecendo, sim. Tá aparecendo? Então, eu começo a falar novamente aqui, ó. Então, o que nós vamos falar sobre hoje é método de avaliação de estoques. Quais são os objetivos, vantagens? A gente vai falar sobre as vantagens do controle de estoques, até a gente já vamos repetir novamente. Os sistemas de inventários, o método de avaliação de estoques, quais são os métodos e essa diferença entre esses métodos. Então, só voltando aqui, é muito importante controlar os estoques por conta aí para evitar perdas, desvios e roubo, ou até mesmo expiração de validade do produto, conhecer a necessidade de reposição, identificar os produtos que estão sem giro, compreender a influência dos estoques nos custos do produto. A gente vai mostrar claramente aonde que entra o custo do produto vendido, ou até mesmo o custo da mercadoria vendido, mais especificamente por causa que a gente vai falar mexer mais com comércio, né? Gerir a demanda de capital de giro, quanto que precisa de dinheiro para estar tocando os estoques, e repassar essas informações nos pedidos na área de compras. De que maneira se pode calcular o valor do custo da mercadoria que a gente vende? Isso que é a grande pergunta. Basicamente, aí com dois sistemas. Tenho dois tipos de maneira de inventariar, que eles chamam, né? Então, é o inventário periódico e o inventário permanente. O inventário periódico, muito usado por pequenas empresas, ele só é feito no final do período. Então, é um controle que se faz fisicamente dos itens e até mesmo financeiramente. E as pequenas empresas fazem isso somente no fechamento dos seus balanços. Mas as empresas também podem se utilizar de sistemas que a gente chama de inventário permanente. É aquele que é feito por meio de controle de estoques de maneira individualizada e diariamente. Normalmente aí por sistemas eletrônicos de dados. E como é que é feito isso? Através dessas fichas de estoques. Então, aqui tem um exemplo, daí só para vocês entenderem, isso aqui a gente utiliza muito, mais, né, para fazer esse inventário permanente. Qual que é o ideal? Vamos lá. Qual que vocês acham que é o ideal? Vocês aí como futuros contadores. Qual que se vocês tivessem uma empresa, qual que vocês achavam que seria o ideal para adotar? Ou periódico ou permanente? Periódico? Periódico, por mais que tenha esse nome, o periódico é o que tem menos informações, tá, Matheus? O permanente é o ideal. Embora que não elimine o periódico. O periódico, na hora da apuração do resultado, beleza. Tá? Agora, para fins gerenciais, o permanente é fundamental. Porque ele controla em unidades e em quantidades as entradas e saídas do estoque. E o mais comum é essa ficha de estoque aqui, ó. Claro que cada empresa
vai fazer conforme a necessidade de gerenciamento. Então, vai customizar para cada uma delas. Aqui tem um exemplo. Então, eu tenho uma ficha de estoque aqui, onde que eu tenho a data que aconteceu a transação. Eu tenho 3 grandes blocos aqui. Quanto que foi de entradas, quanto que foi de saídas e quanto que foi de saldo. Dentro de cada entrada, eu tenho quantidade em unidades, o valor unitário. Um multiplicado por outro vai dar o valor total. Mesma coisa as saídas, né? Quantidade, valor unitário. A movimentação desses dois aqui, que podem inclusive ser no mesmo dia, tanto a entrada quanto a saída, vai me dar um outro bloco, que seria também quantidade, valor unitário total. Então, quantidade em unidades, valor unitário e total. Aqui eu tenho, no final do período, eu vou olhar aqui para essas últimas colunas, vamos dizer quanto que eu tive de saldo final, quanto que é o valor unitário de cada um, ou considerado aqui, e o total. Aí eu também tenho, individualmente, quanto que é a quantidade de entradas e de saídas, tanto física como também financeira. Tá? Isso é mais comum de ser utilizado. Então vamos ver aqui, ó, um exemplo até já preenchido. Eu tenho aqui em 1 de 6, eu já tinha um saldo de 10, tá? E já está considerando uma empresa em desenvolvimento, né? Eu tenho um saldo unitário de 10 unidades a 1.000, um total de 10.000. Vendi 6 unidades a 1.000, o total das saídas foram 6. 6 tirando do 10, ficou 4 unidades a 1.000, 4. E aqui, isso dia 2. Dia 10, fui lá adquirir 4 unidades, valor unitário 1.000, 4.000. Quanto que ficou meu saldo? Quanto que eu estava? 4 mais 4 dá 8 unidades, a 1.000 dá 8.000. E aqui, ó, eu vou lá do dia 23, vamos fazer, só para a gente ver aqui uma saída. Saiu 6 unidades, 1.000, 6.000. Quanto ficou o saldo aqui? Então, 2. Valor unitário, 1.000. 2.000. Certo? Como é que ficou no final do período? Quantos produtos entraram? 4. Qual o total de entradas? 4. Valor unitário permaneceu o mesmo, né? Quantidade de saídas, 12. Valor, 12. E como é que ficou o saldo final? O saldo final praticamente se repete o que tem na última linha lá. Aqui, eu estou mostrando o exemplo para vocês, mas tem vários métodos para usar o valor unitário aqui. Que vai chegando valores, vamos dizer aqui que estou considerando um único produto e só compro esse produto pelo mesmo valor. Não é isso que acontece, né? Os produtos não só são comprados por valores diferentes, mas também são vendidos por valores diferentes. Na hora que eu faço aqui a apuração do custo, tá? Aqui é somente custo. Aqui vocês vão ver a inter-relação, como que acontece no nosso balanço. Então, vamos ver a contabilização disso, só para vocês entenderem. E nós já vimos isso de forma de razonetes, né? Mas vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui um estoque inicial de mercadorias, que são ventiladores, 10.000. É justamente o que aconteceu naquele nosso último exemplo. Qual que é o estoque inicial? 10.000. Fiz uma venda de 8.000, que entrou 8.000 no caixa. Perceba que isso aqui não afeta o meu controle, pelo menos na venda, o meu controle de estoques. Mas na hora que mexe com o custo, daí afeta. Olha, o custo dessa mercadoria era 6. Aí, vamos lembrar da nossa contabilização? Custo da mercadoria vendida. Aonde que tem que sair essa contrapartida aqui? Mercadorias. Mercadorias. Ficou o saldo de 4, né? Ficou o saldo de 4, não. Agora comprei 4, né? Comprei 4, ó. Próximo lançamento, 10 de 6. Comprei 4 mercadorias e foi à vista. 4 mercadorias a débito e saiu dinheiro do caixa. Venda à vista, 6 unidades, 8.500. 8.500 entrou no caixa, receita de venda.
ao custo de 6. Novamente, ó, 6 contra 6 de mercadoria. Como é que ficou o meu estoque final? Aqui, percebam que esses dois razonetes de receita e de caixa não vai aparecer na nossa tabelinha. O que vai aparecer na nossa tabelinha aqui? Esses dois itens aqui. Quanto que ficou meu saldo de mercadorias depois dessas transações? 2. Quanto que foi o custo da mercadoria vendida? Foi isso aqui que foi para resultado quando aconteceu essas vendas. Foi 12. Então, ó, custo da mercadoria vendida, total de saídas, custo da mercadoria vendida, saldo do estoque. É justamente esse razonete que nós vimos, que está no slide anterior. Estoque final de 2, custo da mercadoria 12. Eu tiro daqui. Então, percebo que daqui eu tiro, por isso que um controle de estoque bem feito me ajuda a definir claramente esse custo aqui. Quando a Receita Federal vai fazer avaliações nas empresas, primeiro item que eles vão olhar, qual que é? Os estoques. Por quê? Há uma forte tendência das empresas em aumentarem esse valor aqui. Para quê? Se eu aumento o custo, automaticamente eu diminuo minha base tributária lá no final. Eu vou ter lá um valor menor e a tributação também vai ser menor. Então, eles verificam se está correto essa avaliação aqui dos custos. Tá bom? O controle de estoques ele pode ser feito dos seguintes métodos. Os métodos específicos, PEPs ou FIFO, o EPS ou LIFO ou média ponderada. A gente vai ver aqui o que significa. Aqui o PEPs é primeiro que entra, primeiro que sai, ou first in ou first out, do inglês, né? E o EPS é o último que entra, primeiro que sai, ou left in ou first out. Então, esses métodos aqui, a gente vai ver cada um deles. Já de cara, eu falo para vocês, o mais utilizado é o último aqui, ó, média ponderada móvel, tá? O MPM. Não está aqui ó, a sigla, mas é MPM. Esse aqui não é recomendável utilizar, porque a Receita Federal não aceita, e esse aqui você até pode utilizar, mas ele vai te dar um custo menor. Automaticamente, você vai ser tributado a mais. Então, vamos ver cada um deles. Opa, tá puxando muito rápido aqui. No caso do preço específico, consiste em atribuir a cada unidade do estoque o preço efetivamente pago por ela. Nesse critério, só pode ser utilizado para produtos de fácil identificação, como, por exemplo, automóvel, máquinas de grande porte. Então, é um exemplo de venda de veículos usados aqui. Tá? Ele não é muito utilizado, porque, como o próprio nome está dizendo, já é específico, eu não preciso fazer esses cálculos, ele já é específico. Outro método é o que a gente já falou anteriormente, o PEPs, primeiro que entra e o primeiro que sai, também conhecido por FIFO, expressão em inglês, first in, first out. Com esse método são gerenciadas as entradas e as saídas de mercadorias controladas na ficha de estoque à medida que ocorrem as vendas. Baixa-se as compras que ocorreram primeiro, ou seja, vende-se antes as unidades que foram adquiridas primeiro. Com esse critério, a empresa atribuirá às mercadorias estocadas os custos mais recentes. Tá? Então, esse aqui pode ser utilizado, mas o custo vai ficar menor. No caso do EPS, sempre vai ficar maior, por quê? Porque eu vou sempre pegar os últimos que entraram. Aqui são os primeiros. Na hora de estabelecer o preço para fins de unidades vendidas, tá bom? Vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Aqui já tem um pronto. Vamos pegar um aqui, ó. Dia 1º/9, método PEPs. Tinha 30 unidades, valor 40.000, 1.200. Comprei mais 10 unidades. Então, 42.420. Então, de 30, fiquei com um saldo de 40. E por que eu separei em duas casinhas aqui, ó, diferentes? Porque aqui, na hora da venda, eu vou ter que vender primeiro aquele em unidades de 40.000 aqui, ó, tá vendo? O valor unitário 40.000. Não vou poder usar esse aqui, porque pelo esse método é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, ó, aconteceu uma venda, 3 unidades. Valor unitário, de onde que eu pego? Opa, esse aqui não tem trechinho, ó. Vou pegar o valor que está aqui, ó, 42.000. Desculpe, 40.000. 40.000 é o primeiro. Depois, eu diminuí esse valor daqui. Como é que ficou o saldo? Eu tinha 30,
menos esse 3, foi para 27. 27 é 40 mil, foi para 1,080. Os demais permaneceu 10 unidades a 42. Agora eu vendi 28 unidades só. 27 zerei ao preço de 40 e uma unidade eu vou ter que usar pelo último preço aqui, que é 42. Então, como é que ficou? Na verdade, zerou os valores daquele preço unitário. Fiquei com 9 unidades, né? Depois de sair dos 28 a 42, 3, e assim vai. Esse dado aqui vai me dar um custo de mercadoria vendida de 1,661 e um saldo de estoque de 164. Então, o custo total do período aí de 1 a 6 do 9 será, portanto, 1.661 ao valor de estoque 164. Nesse critério aqui, nós teremos um valor de estoque baseado nas compras mais recentes. Então, no último valor comprado, né? E o custo da mercadoria nas mais antigas, nas saídas. Quais as vantagens de adotar o PEPS? Então, o modelo PEPS garante que o fluxo de estoque lógico e sistemático, a ideia é simples. Quando um produto é retirado do estoque, dá para dar prioridade ao produto mais antigo. Ou seja, as primeiras compras pela empresa são as primeiras vendas para os seus clientes. É muito recomendado para empresas que trabalham com produtos perecíveis, né, uma vez que valoriza a utilização dos itens mais antigos. Dessa forma aí evita a perda de prazo de validade e desperdício da mercadoria. Tá? Então, pode-se utilizar essa aqui também. PEPS. Menor oscilação também é uma outra vantagem. O registro dos preços de custo real traz uma vantagem menor. Influencia de... vamos ver novamente aqui. O registro do preço de custo real traz uma vantagem. Menor influência de fatores externos, como a inflação, o preço de custo do produto. Porque como eu estou pegando o valor lá do início, né, então ele não tem essa oscilação. Essa metodologia é mais utilizada, aí, como a gente já falou, para limpar os estoques, para fazer promoção, para diminuir ele no máximo. Isso porque os produtos, o fato dos produtos ficarem armazenados por um período de tempo mais longo, aumenta aí o giro de estoque. Então, dentro da parte financeira, ficar com estoque, principalmente estoque muito antigo, é muito ruim para a empresa, porque perde valor. Então, por isso que é vantagem utilizar isso aqui também. Outro método, aqui já é diferente, né? Assim, no caso do EPS, é a última a entrar e a primeira a sair. O EPS, ou como conhecido em inglês, LIFO, Last In, First Out. Ao contrário do PEPS, o método EPS gerencia as operações de entradas e saída de mercadorias, tomando como base a avaliação do estoque pelo valor da última compra. Aqui vai dar um custo da mercadoria maior. Por quê? Porque já é o valor atualizado da compra. Lá não era o valor, porque não tinha oscilações nem nada, né? Então, o método utiliza custo mais recente para as baixas. O estoque final tende a ficar avaliado pelos valores mais antigos. Então, num país onde que os preços estão aumentando cada vez mais, não estão estáveis, né? A tendência desse custo ser bem maior em relação ao outro método, o PEPS. Esse aqui ele não é permitido da Receita Federal. O EPS acaba gerando um retrabalho, não sendo indicado, a não ser em situações muito específicas, tá? Mas não é indicado mesmo porque não é permitido pela Receita. Até que pode fazer, mas daí ele não pode ser dedutivo do imposto de renda. Então, mesmo quadrinho. Olha, perceba que a gente já fez as mesmas 30 unidades de estoque inicial a 40 mil, aqui já dá 1.200. Eu tenho mais aquisição de 10 a 42 o preço unitário, 420. Então, 30 mais 10, 40. Percebo que os valores estão separados dentro do estoque na hora de fazer o saldo. Porque aqui, ó, da venda, ó, vou estar vendendo. Quanto que vai sair aqui, ó? 3 unidades de venda. Eu vou pegar o quê? Deixa eu ver aqui. Eu tenho 30, 3 unidades. Eu vou pegar, ao invés de pegar do 30, eu vou pegar aqui do 10. Por quê? O 10 é o último. O último que entrou. Então, preço unitário do último, 42. 3 vezes 42. No Pepsi, se eu estivesse considerando, eu ia pegar o 40. Lembra do nosso exercício anterior? Aqui não, eu estou baixando do último que entrou.
Ficou 37 de saldo, sendo que eu peguei o último valor que entrou aqui, os 42 de preço unitário. 3 vezes o 42 deu 126, saldo ficou represado o anterior. À medida que eu for baixando, no caso aqui, ó, 28, como é que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar 28, a venda, deixa eu ver como é que ficou aqui. Fiquei com 37, estou vendendo 28. Eu vou zerar o 7 de 42, ó, zerou porque... E também avançar na diferença, né, 21 em cima do 30. Quanto que sobrou dos 30? Então, perceba que nessa, dia 4/9, eu tenho uma mistura de unidades vendidas, mas por quê? Porque eu estou pegando parte da unidade vendida em um período, que foi o último, os 7 unidades, e depois eu pego o avanço em cima das 30 unidades, que ficaram apenas 9. Fazendo isso, vendas e tudo mais, quanto que ficou o meu custo da mercadoria vendida? 1.665. Claro, estou buscando, lembra que anterior ficou 1.661, por quê? Porque eu estou puxando justamente já os preços atualizados, pelo preço de custo unitário das últimas unidades adquiridas. No caso aqui o 42, no caso aqui o 41. Então eu sempre puxo pelo último. E nesse exemplo aqui, ó, nesse critério teremos sempre um valor de estoque baseados nas compras mais antigas e o custo das mercadorias mais recente. Outro método que é o mais utilizado é o método ponderado móvel, a MPM. Para evitar aí o controle de preços por lotes, como acontece ali, viu que a gente distribuiu por lotes, né? Lote 30 de 42, 7 de 41. Não, aqui no caso do média ponderada móvel, isso desaparece, porque eu faço pela média. Então, eu não vou fazer pelos extremos, não pelo maior nem pelo menor, mas sim eu faço pelo preço médio das compras. Claro que isso aqui fica muito mais fácil, porque eu não preciso controlar mais por lotes, né? E é o mais recomendado para cálculo dos custos na contabilidade. Mas não é indicado para formar preço de venda. Por quê? Porque ele vai me dar um preço de venda médio, e o que me interessa é um preço de venda mais atualizado, tá? Então tem que tomar muito cuidado, para preço de venda é muito complexo, se eu for considerar. Esse é um método dos mais simples de utilização, o custo médio de mercadorias em estoque, isso é o resultado da divisão dos saldos aí, físico e financeiro. Então vamos ver como é que funciona isso aqui, ó. Vamos pegar aqui. Eu tinha 30 unidades a 40 mil, 1.200.000. Comprei mais 10 unidades a 42 mil, totalizando 420. Como é que ficou? 30 unidades mais 10, 40 unidades. Então, 40 unidades em valores, 1.200 mais 420, ficou 1.620. 1.620 divididos por 40, ficou 40.500. Aqui já é a média. Lembra que nos anteriores eu teria que fazer por faixas aqui. Quanto que entrou no período, a um preço e a outro. Não, aqui eu já faço a divisão. E assim vai até o final. Sempre considero a média no caso da venda, né? Aqui, ó, vendi no dia 3, vendi 3 unidades. Que preço unitário que eu considerei? Ó, a média considerada na última avaliação nossa. E assim vai, ó, até chegar lá no final. Perceba que aqui já deu um custo da mercadoria intermediário. Aqui até como que é feito os cálculos, né? 1.600 divididos por 40 vai dar 40.500. Ou 569 divididos por 14, que foi essa venda aqui, ó, vai chegar aqui a 40.678, que é o valor unitário, que inclusive foi até o último período. Então, esse método aqui é o método mais recomendável. No exemplo utilizado, todos os 3 critérios apresentados em vendas foram 3 unidades a 50, 150. 28 unidades a 45, 260. Então, total de vendas aconteceu aí 1.890. 1.890 foi o total de vendas para todo mundo aqui, ó. Mas os custos foram avaliados por 3 métodos diferentes. No primeiro, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, deu 1.661 de custo da mercadoria vendida. Então, um custo menor. Já o EPS deu o maior dos custos, 1.665, porque eu sempre peguei o valor unitário mais atualizado. E a média ficou, como o próprio nome está dizendo, na média, né, 1.662.
Resultado. Quem me deu o melhor resultado? O resultado financeiro aqui, 229. 225, e aqui ficou um resultado intermediário. Claro, por que deu o menor resultado financeiro? Porque foi o menor custo. Estoque final, então, vão variar, por quê? Porque os métodos são diferentes. Mas aqui, se eu considerar o custo mais o estoque final, permaneceu o mesmo. Então, veja que a diferença é momentânea, a soma do custo da mercadoria com o estoque final é a mesma. Caso a empresa tivesse vendido tudo, o resultado seria o mesmo. Isso aqui, gente, é muito importante vocês verem o material que eu deixei publicado lá, não somente esses slides, mas também o vídeo que eu passei para vocês. É muito importante porque aqui fecha um conceito que envolve a demonstração de resultado. Então, toda vez que eu falar para você, há um custo de tal valor, da onde que eu tirei esse custo? Justamente dessas planilhas de avaliação de estoque, tá bom? Então, mas o que eu digo para vocês, o método mais utilizado, média ponderada móvel, MPM. Mas professor, será que vai ter que ter fichinha para as empresas? Não, hoje está tudo muito automatizado, os controles são muito efetivos. Hoje, imagine você controlar estoque de 50, 60, 100 mil produtos distintos, né? E claro, como já dito anteriormente, cada um tem características diferentes, principalmente produtos perecíveis, tem que ter um controle diferenciado. E daí vai ter que mesclar aí as suas avaliações de estoques. Alguma dúvida em relação a isso? Alguma pergunta em relação a dia de prova? Princípios contábeis, como a gente já falou anteriormente? Para mim tá tudo certo. Eu entendi bem. Entendi bem tudo. É muito importante que vocês assistam o vídeo que também está lá, tá? Que eu deixei justamente preparado para vocês. Rodem o material que está aqui. Aqui é simplesmente para vocês entenderem. Eu não vou pedir aqui para vocês calcularem uma ficha de estoque na prova. Mas esses conceitos têm que ficar muito claro para vocês, né? Se chegar, inclusive, isso é uma matéria que cai bastante na prova de suficiência lá do CRC, qual o método que é proibido pela Receita Federal? Sempre o EPS, tá? Qual o método de controle de estoques que me dá um valor menor? Qual que é? Qual que é o que dá o menor valor aqui? É o PEPS, porque eu estou considerando sempre um custo menor, custo inicial. Tá? Os outros vão dar custos maiores. O maior de todos é o EPS, por isso até que a Receita Federal sempre está em cima no controle dos estoques. Alguma dúvida? Então, só relembrando, gente. Hoje nós vimos, além de controle de estoques, que a gente acabou de falar para vocês, nós também passamos para vocês um pouco de princípios contábeis, que vocês tinham dificuldade na aula passada. Falaram para mim que seria interessante a gente revisse isso. E é muito importante também. Vimos também como que são feitos os inventários, né, dos estoques. Então, eu tenho inventários permanentes e periódicos. Nos permanentes, utilizamos as fichas de estoques. Dentro dessas fichas de estoques, tem várias metodologias. PEPS, o EPS e média ponderada. O valor específico é muito, como o próprio nome diz, né, é muito direcionado. Então, isso aqui não tem nem por que ter controles efetivos em ficha de estoque. Mas os demais necessariamente têm que ter esse controle, por conta de uma série de fatores que foram vistos aqui no início. Então, é muito importante. Posso pedir isso aqui, conceitos na nossa avaliação bimestral, tá bom? Dentro do Kahoot tem um Kahoot específico sobre controle e inventário de estoques. Então, deixa eu ver, nós estamos ainda no nosso horário? A gente pode até fazer um, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o tamanho desse Kahoot aqui. Se for muito grande, a gente deixa para a próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre as demais demonstrações financeiras que são publicadas e quais as características dela. Dia 17, o que eu penso fazer é dar uma revisão antes da nossa prova e deixar disponível o exercício avaliativo para vocês. O que vocês acham?
Isso é um sim? Você pode repetir? Na próxima aula, nós, dia 10/11, vamos falar sobre as demais demonstrações financeiras. E na sequência, dia 17/11, vai ser o dia que eu estarei deixando disponível o exercício avaliativo. Que consiste o exercício avaliativo? São vários lançamentos, considerando tudo que a gente viu até agora. Então, aqui vai ser o exercício prático. Lembra dos lançamentos? Então, o que nós vimos? Nós vimos lançamento de despesas antecipadas, lançamentos de depreciação, lançamento de compra, de venda, lançamento de desconto, lançamento de impostos, ICMS, compra e a venda. Então, eu vou fazer um exercício completo com grande parte desses lançamentos para ver se vocês entenderam os conceitos, tá? Isso vai ficar disponível dentro do AVA e esse vai valer 3 pontos. Claro que o que eu estou propondo no dia 17 é que esse exercício fique disponível depois da nossa aula, para que a gente não perca. Tivemos muito feriado, né? E daí a gente pode fazer uma pequena revisão com os principais tópicos que na próxima aula a gente vai ter a nossa prova bimestral. Tá bom assim para vocês? Até aqui, gente. Tranquilo? Ou muito complexo, a pessoa fala rápido demais, a pessoa não entende nada? Contabilidade ficou pior agora? Ficou melhor? Espero que tenha dado um upgrade aí no conhecimento de vocês. É o que eu estou tentando fazer aqui desse lado. Explicar contabilidade via aula online não é tão simples assim, né? Mas as ferramentas que vocês têm, principalmente os exercícios, Kahoots e tudo mais, irão ajudá-los bastante, pelo menos quem for atrás, né? De entender esses aspectos aí. Então, vamos ver aqui. Eu acho que eu tenho um Kahoot pronto. Vocês não estão enxergando aqui, mas já mostro para vocês aqui. Qualquer coisa, se ele for muito comprido, ou muito... Aqui, ó, método de controles. Esse aqui eu acho que a gente vai ter que fazer numa avaliação separada. São 22 questões. Se querem anotar como é que está lá no Kahoot, é método de controle de estoques. Deixa eu até passar aqui no nosso... Ó, no Kahoot ele vai estar aqui. Deixa eu colocar no chat. Método de controle de estoques. Está lá no Kahoot. Foi feito aqui uma pergunta, Matheus. Vai ter que revisar despesas antecipadas mais. Não entendeu a despesa? Não foi uma pergunta, foi só que a parte que eu mais tive dificuldade, só que daí eu vou ter que ver mais. Tá. Não é uma dúvida, mas... É importante que vocês vejam também, nessa revisão, como tem bastante coisa, né? Eu acho interessante a gente ver quais são os itens que vocês acham que precisam ser melhor explorados assim, nessa revisão. Vou tentar colocar aqueles que acredito que sejam os mais complexos, tá? Olhando, eu vou olhar mais o que a gente já fez de Kahoot, mas eu acho que não tem como escapar, talvez, aí dessas últimas contabilizações, né? Principalmente conceitos, tá, gente? Não tem como escapar de conceitos. Porque a minha prova, igual vai ser feito na prova anterior e no exercício anterior, na prova e no exercício anterior, o que nós fizemos? Fizemos o exercício, ele focou simplesmente nos lançamentos, né? Vocês tiveram que fazer os lançamentos para identificar se vocês entenderam toda a contabilização, que é importantíssimo. Nesse não vai ser diferente. Então, nós tivemos vários conceitos que envolvem a contabilização de todos esses itens aí. Vai ter essas contabilizações, então o exercício vai ser focado nessas contabilizações. Então tem que montar o balanço e entregar o balanço depois de todas essas contabilizações, fechado. E a prova, que vale 7, vai ser em cima dos conceitos. Os conceitos a gente já viu, que são, se vocês forem ver bem aqui, deixa eu até puxar para vocês aqui o que nós tivemos nessa etapa. Deixa eu puxar aqui. Parece ser pouca coisa, mas acho que teve bastante itens que foram vistos nessa etapa. Vou ver aqui. Contabilidade intermediária.
E eu até já fiz um plano de aula do professor do que foi visto até agora. Logo após a nossa prova, nós fizemos várias... depois da nossa prova, nós falamos sobre deduções da receita bruta. Então, lá tinham vendas canceladas, abatimentos, vendas canceladas e abatimentos. Aí teve o que atrapalhou um pouco foi o feriado aí dos professores que emendaram na terça-feira, né? Foi na aula passada. Não, foi na aula retrasada. Aí teve contabilização de despesa antecipada e depreciação. Depreciação não, despesa antecipada e provisão. Despesa antecipada e provisão. Depois nós tivemos conceitos de depreciação e amortização. Agora controle de estoques. E na aula que vem a gente vai ter demais demonstrações contábeis. Depois, é o que eu estou propondo a vocês, que a gente faça uma pequena revisão. E na sequência vocês têm aí um dia para vocês realizarem o exercício para me entregar. Talvez, um dia, 2 dias, eu vou deixar para vocês me entregarem os balanços prontos. Naquele modelo que a gente viu, vou entregar com vocês com os azonetinhos prontos e tudo mais. Facilitar a vida de vocês. Tá bom? Não são tantas coisas, mas são coisas complexas que devem ser estudadas, né? Digo para vocês, não vão negligenciar isso, hein? Embora que a gente já viu bastante coisa aqui dentro desse processo. Acredito que, se vocês forem ver bem, foi uma contabilidade bem robusta. Então, alguma dúvida até aqui? Matheus, Carla, Deise e Isabelle. Isso? Tem alguma dúvida? Podemos encerrar nossa aula? Esse material todo está já disponível no portal para vocês, já está aberto. Tá? Vocês podem baixar o material, os slides, tanto de princípios contábeis. Princípios contábeis não vou pedir na prova, mas eles vão ficar interrelacionados com algumas outras perguntas, principalmente que envolvem princípio contábil, né? Então, despesa antecipada envolve princípio contábil, provisão envolve princípio contábil, depreciação envolve princípio contábil. E se vocês não sabem o conceito, se pedirem alguma coisa na prova, você não vai dizer assim, mas o professor nunca falou sobre os princípios contábeis, né? Já falei, pelo menos para vocês que estavam aqui, né? Então, avisem seus colegas que o material está lá disponível para vocês. Tá bom, então? Então, bom final de noite para vocês. Eu vou encerrar agora a nossa gravação. Deixa eu desencerrar.